Olá, querido amigo, querido irmão, prazer, eu sou o Jefferson Monteiro. E eu sou o Cleito Oliveira. Amigos, a gente vai estar realizando aqui o resumo, como vocês podem ver na tela aí, da Escola de Alexandria, e vamos falar sobre Clemente de Alexandria. E o nosso amigo Cleiton aqui, ele vai falar sobre Orígenes. Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, não tem uma data exata, mas fica ali entre 331 e 332 a.C. Pois é, a Alexandria era uma cidade muito importante naquela época e até hoje, né, para a história que nós acreditamos. A Alexandria era uma das maiores cidades, né, no final do Império Romano, ali no início do século III e tudo mais. E essa cidade, ela rivalizava, né, em importância política e econômica com Roma e Antioquia. Alexandria também ficou conhecida por uma grande biblioteca que ela tinha, que foi fundada por Ptolomeu Sóter, e tinha cerca ali de 700 mil obras. Bom, não só a biblioteca foi fundada por Ptolomeu Sóter, né? Ele também fundou um museu ali, e esse museu, como vocês podem ver na tela, ele era dedicado às musas, né? E era um tipo de universidade, na qual os ilustres escritores, cientistas, filósofos, as principais mentes pensantes ali se reuniam e trabalhavam. Toda a fonte de conhecimento do mundo se concentrava ali em Alexandria, nessa biblioteca e nesse museu. Ou seja, se você fosse algum pensador, se você fosse algum estudioso, era só você ir até essa biblioteca, que ela funcionava como se fosse a internet hoje, né? A fonte de conhecimento estava ali. Bom, a Alexandria também ela tinha uma posição geográfica favorável, né? Na qual muitas pessoas, muitas crenças, culturas ali vinham até essa cidade que buscava ter e dar conhecimento. Uma dessas populações que vieram aí foram os egípcios, né, que já eram ali no local, em Alexandria, no território egípcio, os judeus heleníticos, os babilônicos que vinham com a sua astrologia e os persas com seu dualismo, né? Isso favoreceu alguns movimentos, né, que foram crescendo naquela situação, naquela cidade, que foram o gnosticismo, o neoplatonismo, o judaísmo helenístico. O neoplatonismo ele ganhou mais força ali entre os dois principais pensadores que nós iremos falar agora, que foi Clemente de Alexandria e Orígenes. Bom, o primeiro pensador é Clemente de Alexandria. Ele nasceu no ano de 150 e interessante que ele nasceu em Atenas e era filho de pais pagãos. Ele não era cristão. Ele viajou e tentou buscar conhecimento. E nisso ele encontrou, né, Panteno, que foi o seu principal orientador. Ele dirigiu a escola de Alexandria entre o ano de 190 a 202, na qual ele foi perseguido por Sétimo Severo e ele teve que fugir. Tinha como objetivo ser um filósofo cristão e ele foi de fato um filósofo cristão. Dentro da história de Clemente, ele tem 5 obras que ele escreveu, que os historiadores acharam ali, que foi a Exortação aos Gentios, o Instrutor, Estromata, Quem é o Homem Magíaco que será salvo, e Extratos de Teodoto. Esses dois últimos ele não tem uma importância filosófica, não tem uma importância relevante, né, para a história dele. Então a gente vai se atentar aqui à trilogia de Clemente. Essa trilogia de Clemente, ela envolve o primeiro escrito dele, que foi a Exortação aos Gentios, o Prototrepíticos, que ataca os erros dos pagãos e convida a fé cristã, ou seja, vai de fato ali, logo atacando ali os erros, né, das pessoas que não acreditavam em Cristo, ali convida a ter uma fé cristã. Logo depois a gente tem o Paidagogos, né, um instrutor, conduz os crentes a padrões elevados de comportamento e a liberdade das paixões semelhantes à orientação de um tutor e guia para as crianças, ou seja, é exatamente ensinar-lhe, olha, esse é o caminho aqui, olha, andai por ele. E o terceiro, a terceira obra dele é o Estromata. Não cumpre a promessa de ser uma obra sistemática sobre o verbo como um mestre, né? Mas parece uma coleção de notas soltas, ou seja, ele deixou um pouquinho a desejar essa última obra dele, Estromata, porque ela parece não ter conexão uma com a outra, né? É como se fosse pensamentos que alguém juntou ali e colocou. O interessante é que essa trilogia de Clemente ela ficou bastante conhecida porque todas falam de um verbo, né? A primeira fala o verbo que exorta, a segunda o verbo que guia e o terceiro o verbo que ensina. Passando para a parte, como você pode ver, da filosofia, fé e conhecimento dele, a filosofia e lei como caminhos para Cristo. Não é a filosofia dada aos gregos com o mesmo propósito que a lei aos judeus, ou seja, ele não descarta a ideia de uma filosofia ali envolvida com o cristianismo, com os conhecimentos bíblicos também.
Ou seja, ele imagina que a filosofia ela foi dada ao ser humano, os filósofos foi dado ao ser humano como um guia de preparação para que eles pudessem aceitar ali o cristianismo, né? Ele fala também sobre a relação entre fé e conhecimento, né? Fé é necessária para conhecer a verdade, mas deve ser orientada pelo conhecimento. Quando ele fala conhecimento aqui, ele fala sobre filosofia, ou seja, a sua fé ela precisa ser racional. Mas antes de você conseguir elaborar essa fé, entender a mensagem, você precisa ali estudar a filosofia. E o modo de interpretação bíblica, ele utiliza muito a alegoria, a interpretação dele é alegórica, e dentro dessa linha ele valorizava a interpretação alegórica da Bíblia, acreditava que as escrituras contêm sentidos ocultos, revelados por parábolas e símbolos para estimular a curiosidade e proteger os mistérios da fé, né? E ele coloca um nível de significado dentro de tudo isso, mas não o primeiro sentido é o literal, não necessariamente ingênuo. Ali, os sentidos adicionais são alegoria, ou seja, você precisa entender o sentido literal, e a alegoria ela vem para mostrar algumas espiritualidades mais profundas ali dentro do texto que você leu. Agora vamos falar de Orígenes, sobre seu nascimento também, sobre a sua morte, né, que acredita que ele morreu em 254 depois de Cristo, né? Orígenes, ele tinha um grande amor pelo martírio, apesar de não ter morrido como mártir, mas o que trouxe essa paixão para ele foi seu pai, né, que veio a morrer em 202 devido a uma perseguição. E Orígenes, ainda muito criança, começou seus escritos escrevendo cartas a seu pai para que ele pudesse não perder a fé e, se fosse o caso dele vir até a vida ceifada, pelo que ele acreditava, ele poderia morrer porque Orígenes ia cuidar de sua família. Orígenes, com toda a sua inteligência, um dos primeiros escritos que acredita que ele escreveu foi escrito contra César, né? Onde Orígenes falava sobre um escrito que veio da filosofia, onde criticava o cristianismo, e Orígenes ele trouxe botando uma linguagem diferente, onde fazia com que o escritor fosse o juiz que ia julgar o que era certo ou errado, e ele trazia a principal base como o cristianismo, uma forma de natureza. Orígenes, ele era o eunuco, né? Ele se castrou devido, acredito, né, que foi devido a uma interpretação errada da Bíblia, né? Que ele interpretou dizendo que só os eunucos herdariam a terra, e ele fez isso. E também a segunda ênfase que trazem é que talvez pode ter sido porque ele tinha muitas alunas mulheres na época em que ele dava aula, fazendo com que ele quisesse se consagrar. Então, e isso teve um grande embaque, porque quando Orígenes foi convidado para Roma, para ele pregar na Palestina e falar sobre a palavra de Deus a público, ele não podia, por ele não ser ordenado. Isso fez com que os bispos da Palestina quisessem ordenar Orígenes, só que ele não poderia ser ordenado porque ele era eunuco, isso era inválido. Até que ordenaram ele. Assim que isso aconteceu, Demétrio, o mesmo bispo que tinha colocado ele para dar aula para os pessoal acima dos instrutores em Alexandria, foi o que tornou publicamente o que tinha acontecido com ele, fazendo com que Orígenes perdesse grande influência ali em Alexandria. Orígenes ele não morreu como mártir, apesar de viver e ser apaixonado pelo martírio. Ele não chegou a morrer como mártir, mas Orígenes morreu aos 70 anos, depois de uma série de torturas que ele teve, e ele fugiu para a cidade de Tiro. Alguns dos seus discípulos, a cerca de mais de 10 discípulos dele, chegou a morrer como mártires, e Orígenes até viu a morte dele, ele quase morreu também sendo apedrejado, mas ele conseguiu escapar. Foi a cidade de Tiro, aos seus 70 anos ele faleceu, né? Deixando aí uma grande história e grandes obras, grandes escritos bíblicos, teológicos, filósofos. Acredito que ele tem mais de 6.000 obras no total, de especulação, uns de 6.000 e outros dizem 2.000 obras, mas Orígenes foi um grande homem, um grande pai da igreja que acrescentou muito, né, à época que era necessário. Esse foi o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau.